Uma avó passou 26 horas sentada. Foi assim que ela entrou em choque. Mas antes, se inscreva no canal para vídeos semanais, deixe seu like e escreva nos comentários alguma dúvida da medicina que você tiver, para que eu possa responder no futuro. BN é uma senhora de 70 anos de idade, que chegou à emergência do hospital com uma dor intensa na sua perna esquerda. Quando ela era muito nova, se mudou para o Brasil em busca de oportunidades, já que naquela época a China ainda era um país muito atrasado. BN chegou sem nada, e sozinha conseguiu vencer a barreira da língua, até que finalmente conseguiu montar sua loja onde vendia tecidos. Superou todas as suas dificuldades, e conseguiu estabelecer uma família. Só que com o tempo seus filhos cresceram e se estabeleceram, e ela finalmente conseguiu voltar para a China, sua terra natal, que sempre amou muito. Mas seus filhos acabaram ficando no Brasil, e ela volta para visitá-los sempre que pode. Mas o voo é muito longo, durando até 26 horas, e ela sempre insiste em ficar sentada durante a maior parte da viagem. Inclusive, ela evita o consumo de líquidos e alimentos antes e durante a viagem, para que não precise ir no banheiro. O voo ocorreu normalmente, mas quando ela chegou, ela começou a sentir uma dor na sua perna direita. Imaginando que isso tinha ocorrido porque tinha ficado muito tempo sentada e agora estava em pé, ela foi para a casa dos seus filhos sem se preocupar muito. Mas a dor não parou por aí. Ela piorou progressivamente e sua perna também começou a ficar inchada. Depois de 2 dias com suas pernas bem doloridas e inchadas, ela finalmente decidiu ir ao hospital. Assim, seu filho mais velho a levou para a emergência, onde estamos agora. Ao exame ela está bem, mas sua perna está dolorida e inchada dos pés até 2 dedos acima do joelho. O médico, ao perceber isso, se preocupou e rapidamente encaminhou BN para fazer um ultrassom do tipo Doppler para verificar a sua perna. O Doppler é um tipo de ultrassom, ou seja, ele emite ondas sonoras dentro do corpo, que vão e voltam de formas diferentes dependendo do tipo de estrutura pela qual elas passaram. E avaliando a diferença entre essas ondas, é possível ter uma noção geral do que está acontecendo dentro do organismo. Esse exame funciona como se fosse a ecolocalização dos morcegos, que emitem pequenos sons para conseguirem se localizar no escuro. O Doppler de BN indicou que algo estava bloqueando a passagem de sangue em uma das veias da sua perna, e isso é muito preocupante. Se ele não consegue sair da perna, ele começa a se acumular gerando um congestionamento. Isso acaba impedindo a chegada de sangue novo na perna, o que a deixa sem oxigenação, podendo levar a uma necrose. Necrose é uma palavra que vem do grego necros e significa morte, nesse caso específico se referindo à morte das células, que estão morrendo por causa da falta de oxigênio, o que também leva à forte dor que ela está sentindo na perna. Além disso, o sangue que chega na perna pelas artérias deveria estar sendo retirado pelas veias. Mas como o BN está com um bloqueio, ele acaba sendo expulso para fora dos vasos, devido à grande pressão gerada pelos batimentos do coração, o que acaba gerando um inchaço. Para sua sorte, o bloqueio foi apenas parcial, o que ainda permitia um pequeno fluxo. Acontece que a necrose começa a ocorrer 6 horas depois da perda completa da oxigenação. Mas como ela ainda tinha um pouco de oxigênio chegando, esse tempo foi alargado. Mas mesmo assim, se tivesse demorado mais tempo para chegar ao hospital, teria acabado perdendo a perna. Depois que os médicos descobriram que BN tinha feito uma longa viagem de avião, tendo ficado sentada por 26 horas, eles associaram isso com os sinais e sintomas que ela estava apresentando, e chegaram à conclusão de que se tratava de uma trombose venosa profunda. Um trombo é um coágulo sanguíneo que se forma em um local, fica nele, e acaba ali, impedindo a passagem de sangue. Assim, BN está com um coágulo em uma importante veia da sua perna, e isso provavelmente se deve a ela ter ficado muito tempo sentada no avião. A trombose tem 3 fatores de risco principais, que são referidos como a tríade de Virchow, e eles são um aumento da tendência do sangue a se coagular, a lesão da parte de dentro dos vasos e o sangue com fluxo reduzido. E no caso de BN, ela apresentava todas as 3 situações. 2 por ela ser idosa, que são o aumento da tendência do sangue a se coagular e a lesão da parte de dentro dos vasos. E 1 porque ela passou muito tempo sentada, o que reduz o fluxo sanguíneo das suas pernas, permitindo a formação de coágulos, o que impede o fluxo sanguíneo. Com isso, os médicos rapidamente iniciaram a terapia com anticoagulante e trombolítico. Anticoagulante é um nome autoexplicativo, e trombolítico se refere a trombo, ou seja, o coágulo, e lise significa quebra. Então, essa terapia quebra os coágulos já existentes e impede a formação de novos. Assim, inicialmente ela evoluiu bem, sua perna desinchou e sua dor melhorou, mas seus problemas não acabaram por aí. De repente ela começou a tossir descontroladamente e percebeu que junto com a tosse estava saindo sangue. Em desespero, BN pediu ajuda, mas ela rapidamente começou a ficar confusa e desmaiou. Quando a ajuda chegou, eles olharam para o monitor e perceberam que a pressão dela estava de 7 por 4, sendo que normal é uma pressão de 12
por 8. O número maior se refere à contração do coração, onde ocorre a maior pressão, e o número menor a quando o coração está se relaxando, onde ocorre a menor pressão. E com uma pressão tão baixa, o sangue não consegue chegar a todos os lugares do corpo como deveria, o que reduz a chegada de sangue no cérebro e no resto do corpo, provocando o desmaio. Esse quadro, junto com a história prévia, mostra que ela provavelmente está com um tromboembolismo pulmonar, suspeita que foi rapidamente confirmada por uma tomografia computadorizada, que é basicamente um exame que usa uma série de raios-x tirados em um círculo, que juntos formam uma imagem de dentro do corpo. E isso provavelmente ocorreu porque o trombo que estava na sua perna se deslocou e foi parar na artéria que leva ao pulmão. Isso acontece porque quase todas as veias do organismo acabam chegando na parte direita do coração, que bombeia sangue para o pulmão, onde ele é oxigenado. E assim, quando o trombo saiu da perna e estava livre para ir para qualquer lugar, ele naturalmente foi levado para a artéria que leva ao pulmão direito. O nome êmbolo vem justamente disso. Enquanto um trombo se forma e causa problemas no mesmo lugar, o êmbolo viaja e vai causar problemas em outros lugares. Nesse caso, o êmbolo impediu o sangue de passar pela artéria pulmonar direita, reduzindo o fluxo geral do corpo. Temos que lembrar que todo o sangue do organismo passa em algum momento pelos pulmões, e se metade do fluxo estava bloqueado, significa que o coração não estava conseguindo fazer seu papel corretamente. E com isso, sua pressão baixou subitamente, a levando a um choque obstrutivo. Acontece que a palavra choque na medicina não se refere apenas a choques elétricos. Ela também significa uma incapacidade do corpo de levar sangue para os tecidos, por causa de algum problema no sistema circulatório. E nesse caso, o problema foi uma obstrução. Essa falta de oxigênio pode levar até a morte, mas BN teve muita sorte. Afinal, o tratamento para trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar é o mesmo, se utilizando de anticoagulantes e trombolíticos. E assim ela se recuperou rapidamente. Poderia ter precisado de uma cirurgia para retirar o êmbolo da artéria, mas não precisou, e assim ela foi mandada de volta para casa, onde pôde reencontrar seus filhos. Por isso, lembrem-se, sempre depois de passar muito tempo sentados, se levantem para dar uma caminhada. Isso não é só por causa da circulação, nem porque você pode ter uma trombose, mas também é bom para as costas. Assim, se levantar a cada 30 minutos para uma pequena caminhada é o ideal. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever e de curtir o vídeo. Se cuidem, levantem de vez em quando para não ficar muito tempo sentados. E até a próxima.